Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. É com muito orgulho que nós, da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, devidamente vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri, damos início a mais um evento, desta vez a jornada de Polifarmácia no Idoso. Bom, a geriatria, sem dúvidas, se torna a cada dia uma área de suma importância na formação médica, frente ao envelhecimento populacional e à necessidade de prover à população uma atenção em saúde baseada na prevenção de agravos e na promoção da qualidade de vida. Devido a diversos fatores, o processo de formação médica ainda engloba pouco as particularidades e impactos das doenças na terceira idade. Percebe-se atualmente que o aumento da expectativa de vida possibilitou o convívio com diversas patologias associadas, com tratamentos diferentes, aumentando ainda mais a necessidade de compreender e prevenir os agravos decorrentes da polifarmácia, temática que é pouco aprofundada na formação médica, bem como no cotidiano. Frente ao exposto, nós, da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia, sob a orientação da professora Jaciara Bezerra, criamos esta proposta de curso, a nossa jornada de polifarmácia em geriatria. Bom, diante disso, hoje nós teremos nosso primeiro módulo, que será com a nossa orientadora, a doutora Jaciara Bezerra Marques, ela que é mestre em Ciências em Saúde Coletiva pela Unifesp, possui especialização em Geriatria pela PUC do Rio de Janeiro, residência em Medicina da Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública do Ceará, graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, é também professora do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri e, como já foi dito anteriormente, é nossa coordenadora docente. Hoje o módulo será a abordagem de introdução à polifarmácia. Desde já o nosso agradecimento à nossa coordenadora por tudo e pela disponibilidade de estar conosco neste momento. E agora passo a palavra para ela. Olá a todos. Então, inicialmente agradecer a nossa Liga Acadêmica, né, pela iniciativa, né, dessa discussão que é tão importante dentro da geriatria, né? Então, eu fiquei encarregada de fazer essa discussão inicial com vocês, né, da introdução à polifarmácia em idoso, né? Então, apesar de ser a introdução à polifarmácia, né, o temático, eu botei aqui polifarmácia em idoso, né, para frisar bem, né, para vocês, que o nosso enfoque vai ser, obviamente, a esse público-alvo, né, de pessoas acima de 60 anos, né, e o quanto que isso tem de importância, né, no nosso dia a dia, do lidar com o idoso. Então, é com uma frequência muito grande que a gente se depara com essa situação. Mas então vamos começar, né, pensando, né? Então, afinal de contas, o que é polifarmácia? O nome ele já diz, já traz para a gente, né, o que se refere, né? Mas é importante que a gente tenha essa noção do questionar o que é a polifarmácia e quanto que isso acontece, qual a prevalência disso nos idosos, né? Então, vocês já devem estar aí refletindo um pouquinho. O que é, afinal de contas, a polifarmácia? A polifarmácia é um monte de remédio, né? É exatamente isso. Mas como é que a gente define, né, o que é a polifarmácia dentro da discussão científica, né? Então, existem algumas definições do que seja a polifarmácia, né? O que é mais utilizado é essa primeira definição, que são o uso de 5 ou mais medicamentos concomitantemente, né, por uma pessoa, né? Então, se a pessoa, ela utiliza essa quantidade, acima de 5 medicamentos, né, de uma forma contínua, você já caracteriza que é uma polifarmácia. Então, você já deve estar imaginando aí os idosos que vocês já entraram em contato, né, que é realmente uma quantidade muito grande que a gente acaba se deparando, né? Agora, existem outras definições também de polifarmácia, né? Então, a outra definição é o uso de pelo menos um medicamento potencialmente inapropriado, né? Então, essa expressão, ó, medicamento potencialmente inapropriado, acaba sendo uma expressão que também a gente vai
utilizar bastante nessa discussão. E quando a gente fala, né, em geriatria, né? E a outra definição seria mais remédios utilizados do que clinicamente indicados, né? Então, seria a utilização, o tratamento que seria não baseado em evidência, você se depara com uma pessoa utilizando um remédio que não deveria estar usando, né? A gente acaba, né, convivendo com isso muito hoje nessa nossa realidade, né, da pandemia, né, que a gente se depara com a utilização de remédios que já foram comprovadamente indicados que não deveriam ser usados, mesmo assim eles continuam sendo usados. Então, acaba sendo, né, a gente está aí diante até dessa questão da polifarmácia, né? Ah, professor, mas mesmo utilizando só um remédio, né, que esteja fora, exatamente o que ele coloca, né? Você está utilizando pelo menos uma dessas medicações ou um que não seja clinicamente indicado. E adoção de combinações com potencial de interação medicamentosa. Então, a gente está vendo aí, né, gente, que essas definições todas, elas acabam tendo uma importância muito grande quando a gente fala de velhice, né, de envelhecimento, e a gente vai ver isso bastante agora nessa nossa discussão. Agora, eu queria deixar frisado para vocês que o mais utilizado, né, até para facilitar os estudos, é a primeira definição, que seriam mais de 5 medicamentos de uma forma concomitante para alguma pessoa, tá? Então, a polifarmácia, obviamente, ela pode acontecer em pessoas jovens também, mas é muito mais comum, né, em pessoas com mais idade, né? Então, vocês estão vendo aí, eu trouxe alguns resultados, né? Eu não quis encher muito, porque essa parte de prevalência, né, de estudos, a gente acaba, quanto mais a gente vai lendo, a gente vai se deparando com mais dados, né, às vezes são dados um pouquinho semelhantes, o outro destoa um pouco, mas é só para trazer esse universo para vocês, né, que nos idosos, né, de uma forma geral, dos estudos de uma forma geral, eles colocam, né, de cerca de 80% a 90% dos idosos, eles utilizam pelo menos um remédio, de uma forma contínua, tá? Mas vocês estão vendo aí em destaque, eu trouxe 2 estudos aí, só para destacar mais um pouquinho a realidade brasileira. Mas vocês estão vendo aí, ó, 84,3%, 93% utilizam pelo menos um remédio. Vocês estão vendo aí que são estudos até relativamente robustos, com N's bem significantes, né? Com número grande de pessoas sendo estudadas. E aí, quando a gente vai para polifarmácia, utilizando a definição de 5 remédios ou mais, né? Então, vocês estão vendo aí que, de uma forma geral, né, de 30%, essa faixa de 30% a 40%, os estudos no mundo como um todo, né? E aí eu trouxe mais uma vez em destaque para vocês, estudos do Brasil, que eles trazem, né? Aqui a gente tem até um universo melhor, né? De 18% nesse estudo aqui de 2016. Mas vocês estão deparando aqui com outro dentro dessa faixa de 30% a 40%, e nesse outro estudo desenvolvido em São Paulo. Aí eu trouxe também essa tabelinha trazendo os estudos, mas é só para a gente ter essa referência, né, gente, que é muito prevalente a polifarmácia quando a gente vai estudar idoso, né? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, polifarmácia em 11, isso aqui seria um universo muito bom, mas vocês estão vendo que são idosos na comunidade como um todo, né? E vocês estão vendo que tem essa variação. Quando a gente vai para estudos que vai estudar o idoso dentro de serviços de saúde, né, em ambulatórios, a gente acaba se deparando mesmo com aquele universo que a gente acabou de ver, né, de 30% a 40%, então aqui ele coloca 27% a 59%. Já aumenta um pouco mais quando você já centraliza o estudo nos idosos que frequentam algum serviço de saúde, no caso dos ambulatórios. Aí, quando a gente vai para os hospitais, aí realmente a porcentagem aumenta bastante. E isso vocês vão se deparar bastante quando vocês começarem a conviver mais, né, com esse ambiente hospitalar. Gente, desculpa a minha tosse, que eu tenho asma. Desculpa, tá, gente? Mas é porque esse período agora de frio, aqui no Cariri, né? Por incrível que pareça, a gente tem esse período, mas a gente tem, e aí eu fico, às vezes, com esses sintomas. Então, a gente vê que dentro do hospital,
né, a gente tem uma porcentagem muito grande de possibilidade de polifarmácia em idoso, né? Então, entrou dentro do hospital, a chance de você utilizar uma quantidade maior de medicamentos acaba sendo bem, bem grande, né? Então, a gente acabou de ver a definição, a prevalência, aí a gente começa a se perguntar, afinal de contas, por que a polifarmácia é tão frequente em idoso? E, claro, vocês já devem estar pensando, é porque quanto mais a idade, mais a chance de você ter doenças, né? Isso, claro, é um dos pontos, mas a gente vai ver que tem outros pontos mais, né? Então, assim, a gente tem que pensar. Se o paciente está usando um remédio, né? Então é porque foi iniciado para ele uma prescrição. Mas isso não necessariamente, porque a gente sabe que tem a automedicação, né? Mas, como vocês, futuros prescritores, né? Pessoas que vão prescrever, né? Por que a gente vai iniciar uma prescrição? A gente pensa sempre em iniciar uma prescrição para obter ou a cura, ou o controle de algum parâmetro de saúde, minimizar o dado, aumentar a longevidade e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, se a gente vai passar um remédio, a gente tem que pensar que a gente vai passar aquele remédio para melhorar algo para o paciente, né? Nunca a gente vai querer que aquele remédio que o paciente esteja usando seja para piorar a vida dele, né? Então, acho que isso acaba sendo um enfoque que é para a gente refletir, né? E no final a gente vai retomar essa reflexão, né? Porque a gente inicia essa prescrição e a gente tem que ter esse objetivo de melhora, né? É sempre isso que a gente vai querer, né? Mas sempre a gente vai ter que pensar também o quanto que isso vai refletir, né? O quanto isso vai melhorar, né? O idoso. Economicamente, é possível para ele aquela prescrição? E em relação ao que pode acontecer com o idoso, qual é a segurança do idoso em relação àquele remédio que você está passando, né? E aí vem um outro ponto que aí vocês vão vendo aqui que eu botei em destaque, né, em negrito, né? Que hoje, gente, a gente tem uma indústria farmacêutica que é muito poderosa, né? Então, obviamente, que ela tem um poder econômico muito grande, e aí, obviamente, eles vão desenvolver estudos e vão cada vez mais buscando as informações e a comprovação de que aquele remédio, ele realmente, ele tem um poder muito positivo para as pessoas, tá? E aí, você passa, a indústria farmacêutica, ela passa essa informação tanto para a população como um todo, como para a população médica também, né, que vai prescrever, né? E isso acaba influenciando bastante, né? E, obviamente, quando a gente está falando sobre isso, né, sobre esses estudos, a gente sabe que as sociedades, elas se organizam, elas se debruçam sobre essas informações e elas vão formar os guias e os protocolos, né, de recomendação, né, de associação de remédios a determinadas condições de saúde. E aí, gente, acaba sendo esse um dos pontos principais, né, porque é muito difundido isso, né, as pessoas cada vez estudam mais, e cada vez ficam mais seguras em estarem passando as medicações para determinadas patologias, e isso realmente é muito bom, né? Mas, quando a gente fala de idoso, né, a chance de você ter um aparato grande, né, de patologias crônicos, né, associadas, acaba sendo muito grande, aí você acaba tendo que fazer essas associações, e nessas associações de remédio é que ocorre esse aumento, né, de risco de você ter o que a gente chama de reação adversa, que é exatamente aquilo que a gente tinha falado no início, né, o que a gente quer evitar o tempo todo, né, é que haja algum tipo de malefício, né, de prejuízo para o paciente, a gente não quer isso de jeito nenhum, né. E há uma chance muito grande de você ter, quando você aumenta mais a quantidade de remédios, né, de polifarmácia, de ter interação medicamentosa, tá? Então,
isso tudo, né, pode causar mais a toxicidade, a redução da adesão, porque o paciente começa a ter os efeitos colaterais, começa a se sentir mal, aí ele, não, isso aqui eu não quero mais fazer, esse tratamento, né? Ocorre também um risco mais elevado de mortalidade, né? E, consequentemente, vai ter aumento dos custos assistenciais. Então, é uma discussão que eu estou fazendo para a gente refletir bastante, né, quando a gente vai iniciar um tratamento medicamentoso, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas todas. E aí, retornando, né, a pergunta, né, o porquê que acontece tanto idoso, e aí vem né, esse ponto, né, de você ter multimorbidades, né, que é o acúmulo de doenças ao longo da vida, que, infelizmente, quanto maior a idade, maior a chance, né, de você ter essas doenças crônicas, e que, muitas vezes, é de difícil controle, né? E quando você vai tendo vários sintomas, né, aparecendo várias alterações na sua saúde, aí a tendência é de você buscar vários profissionais médicos de especialidades diferentes, né? E quando eu inicio uma conversa com um idoso, com um familiar, que ele começa a dizer, ele é acompanhado pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo ortopedista, e eu já sei que aquele paciente vai me trazer um leque muito grande de remédios, né? A grande maioria das vezes, e realmente isso é fato. Quanto maior a especialidade, mais especialidade ele procura, mais vai estar tendo a prescrição, né? E aí, lembrando também, gente, que além disso tudo, né? Além das doenças, além de várias especialidades médicas fazendo a prescrição, ainda tem a questão da automedicação, né? Que é, dentro da nossa sociedade, acaba sendo muito prevalente. Por isso, tudo que a gente acabou de discutir, a indústria farmacêutica, né, ela tem um poder muito forte, né, de estímulo, né, de divulgação das informações, dos benefícios, né, dos remédios, e às vezes é difícil o acesso mesmo à saúde, a serviços de saúde. Então, as pessoas, elas têm, né, tá com algum sintoma, aí faz a tomada de um remédio para um alívio, né, dos sintomas, no caso, né, estou sentindo uma dor, vou tomar um analgésico, um anti-inflamatório, né? Estou constipado, vou tomar um laxante, estou com uma tontura, vou tomar um antivertiginoso. Então, acaba sendo uma prescrição, a automedicação acaba sendo muito frequente. E muitas vezes, né, isso eu vou reforçar também no finalzinho, só para destacar isso aí, no idoso, eles costumam nem citar esses remédios nas consultas, porque eles acham que aquilo não é, o remédio dele é aquele antipertensivo, né, o remédio do coração, mas a gente tem que perguntar, porque eles muitas vezes nem contam, então a gente tem que fazer sempre a busca ativa desse tipo de medicação. E aí eu queria reforçar o destaque, né, que o número de medicamentos, ele é o principal fator para o que a gente chama de iatrogenia. Bem, então aí agora a gente já está entrando uma outra nomenclatura, né, que para alguns pode ser nova, né? Afinal de contas, o que é a iatrogenia? Então, vou passar aqui para o próximo. A gente está tendo um barulhinho aqui no meu ambiente, se estiver atrapalhando um pouco, porque é o vento que está batendo aqui. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim, tá? E aí eu posso tentar fazer uma modificaçãozinha para aliviar mais esse barulho. Bem, eu não vou me alongar muito, porque a nossa discussão é a polifarmácia, mas vocês viram, então o número, quanto maior, né, a quantidade de remédios que você toma, maior a chance de você iatrogenia. O que é a iatrogenia? A iatrogenia, ela é um prejuízo para a saúde do paciente que ocorre a partir de uma intervenção da equipe de saúde. Como assim, professora? Ou o médico, ou uma participante da equipe faz algum procedimento ou alguma intervenção, né, que, em vez de melhorar a vida do paciente, vai piorar, tá? Ah, professor, isso é um erro? Não, não é um erro. Na verdade, o que é que acontece? Essa decisão, gente, ela é baseada, né, nos estudos, na experiência da pessoa. Ela vai fazer aquela indicação, mas para aquela pessoa específica, aquilo não foi uma coisa positiva, tá? Mas ele passou, né, aquela intervenção
e aquela intervenção, em vez de ajudar, fez foi piorar. Então, você causou ali uma iatrogenia, que infelizmente, gente, em idoso, isso acaba sendo algo muito frequente. Mas a gente está falando aqui, né, de prescrição. Então, a gente está falando de uma iatrogenia, né, que é quando, a maioria das vezes, um profissional médico, que é o profissional médico que faz a prescrição, ele passa um remédio, né, e que, em vez de ajudar, ele piorou. Tá bom? A intenção do profissional era de ajudar, e ele está realmente respaldado para fazer aquilo, tá? Então, a iatrogenia, nesse caso, ele não vai acarretar em responsabilidade civil do profissional, não é um erro, né? Não é uma negligência, é algo que ele tentou fazer, mas que, em vez de ajudar, piorou, tá? Ok? Então, foi tecnicamente correto, mas, infelizmente, não deu certo. Tá? E, infelizmente, isso acontece demais, tá? Então, quando a gente fala em iatrogenia, o principal tipo de iatrogenia dentro da geriatria, infelizmente, é a de prescrição, né? Porque existem outros. Eu vou dar um exemplo só para vocês ficarem na cabecinha de vocês. Vocês, de repente, faz a solicitação de um exame complementar, só que é um exame complementar que é invasivo, né? Eu vou dar um exemplo de endoscopia digestiva alta, né? Você fez aquela solicitação para fazer uma avaliação mais aprofundada daquela queixa do paciente, né? Mas, no momento do procedimento, o paciente, ele sofreu algum dano, tá? Então, é uma iatrogenia, você estava tentando fazer algo positivo para o paciente, mas aquilo acabou não dando certo, tá? Mas aí eu estou frisando para vocês que a iatrogenia que nós estamos colocando aqui em destaque, é a iatrogenia da prescrição, né, que no caso é de polifarmácia. E aí vem uma outra nomenclatura que para alguns talvez não seja tão comum, mas é bastante citada dentro da geriatria, que é o que a gente chama de cascata iatrogênica, ou cascata prescritiva, ou cascata medicamentosa. O que é isso? Você está diante do paciente que ele inicia um tratamento medicamentoso. Aí ele começa a ter um efeito adverso, um efeito colateral desse remédio. Só que aí o profissional médico interpreta aquele efeito colateral como algo que precisa colocar um outro remédio para melhorar. E assim vai puxando. Um efeito colateral puxa para outro remédio, que vai puxando outro efeito colateral, que vai fazendo a prescrição de outros remédios. E assim, né, você se depara com um paciente que iniciou com um remédio só e de repente ele estava tomando 5, 10 remédios, gerando assim a polifarmácia, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos para vocês, que acaba sendo extremamente comum, né? Que quando você faz a prescrição, por exemplo, de um opioide, a grande maioria das vezes você vai passar um laxante associado, né? Por quê? Porque os opioides, eles têm um efeito adverso extremamente comum da constipação, tá? Professora, então quer dizer que essa cascata, a prescrição de novos remédios, ela é sempre negativa ou ela sempre vai ser positiva? Gente, isso é extremamente relativo, né? Claro que vai depender de cada caso. Mas a gente tem que ter a noção de que, quando se trata de idoso, quanto maior a idade, quanto mais remédios, maior a chance de você ter essa possibilidade de ser negativo, né? Então, você tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Então, para alguns pacientes, essa associação de remédios pode ser extremamente positiva, né? Mas você tem que orientar muito bem a família, né, para justamente não cair nessa armadilha de repente, estar uma medicação puxando outra e, de repente, ele está diante de uma quantidade imensa de remédios sendo tomados de uma forma concomitante. Então, vocês estão vendo aí um exemplo, né, do tratado de geriatria e gerontologia, né, que é o capítulo que eu utilizei, do 91 e 92,
para essa discussão que a gente está fazendo aqui. E aí vocês estão vendo, que é muito comum no idoso. O paciente ele tem dor articular, tem um osteoartrite, uma osteoartrose, né? Aí começa a tomar um anti-inflamatório, aí aquilo começa a aumentar a pressão dele, né? Aí, não, então vamos iniciar um bloqueador de canal de cálcio, né? Ele começou lá, um lodipino, aí começou a ficar com inchaço nas pernas. Não, então vamos fazer um diurético associado. Aí faz o diurético, aí desse diurético começa a ter incontinência urinária, começa a perder urina que não controla, aí começa a passar um antiespasmódico urinário. Aí ele começa a usar esse remédio e começa a ter um quadro de alteração cognitiva, um delírio, né? Aí começa a ficar agitado, aí pronto, né? Aí começa a piorar toda a situação. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, né? Que é justamente ocasionado, né, por essa junção de remédios, né? Aí outro exemplo também que eu trouxe aqui para vocês, que também é extremamente comum, o paciente começa a usar um anti-inflamatório, aqui no caso a gente falou da hipertensão, mas lembrar sempre que o anti-inflamatório é a possibilidade de você ter alteração gástrica, e aí você iniciar um inibidor de bomba. Aí o inibidor de bomba pode alterar a vitamina B12, né, que pode acabar gerando ali um quadro também de alteração cognitiva, né, um quadro de delírio no paciente de uma forma mais aguda, né. Então, isso são pontos que são importantes. Então, reforçando aqui para vocês, né, os medicamentos, né, eles receitados por muitos médicos diferentes, né, quando tem muito médico, já sei, muito remédio. Aí o que acontece? Os colegas, os médicos, eles têm, às vezes, o domínio dos remédios que eles costumam prescrever, mas eles não têm noção muito dos efeitos colaterais, efeitos adversos, dos outros remédios que estão sendo prescritos pelos outros colegas. E, às vezes, nem sabe também da possibilidade de interação medicamentosa desses remédios todos juntos. Então, quando a gente vai ver, tem um erro de prescrição global muito grande, né? Então, quando a gente fala em polifarmácia, a gente está diante, às vezes, de prescrições que estão inadequadas, e é isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala em polifarmácia, sempre colocar em mente, né? Que a gente não quer de jeito nenhum que aconteça reação adversa, interação medicamentosa, e a possibilidade também de você estar diante de medicamentos, né, que são potencialmente inapropriados. Então, eu estou revisando aqui para vocês estarem pensando que quando a gente fala em polifarmácia, a gente sempre tem que pensar nessas possibilidades. E sempre fazendo essa reflexão, né, se aquele remédio, ele é mais positivo do que mais negativo para o paciente, tá? Porque como a gente tinha, ao citar a cascata medicamentosa, a gente tem que pensar, apareceu um efeito adverso, gente, será que eu não poderia tirar, então, o remédio inicial? Será que não existia uma possibilidade de uma outra substância ou de uma outra forma de tratar aquilo sem aquele remédio que está trazendo um efeito colateral, tá? A reação adversa? E aí, quando a gente começa a falar dessas coisas todas, gente, eu não vou me detalhar muito nesse ponto, mas a gente precisa ter em mente, né, que quando a gente está falando de remédio, a gente deve ter uma noção, né, mínima, né, de farmacocinética e farmacodinâmica. Que isso, gente, acaba sendo já uma aula inteira, mas eu tentei resumir aqui, de uma forma mais objetiva, pontos, né, dessa parte da farmacologia, né, que são importantes quando a gente fala de polifarmácia, tá? Então, o que é que vai modificar, né, desse envolvimento de remédios e organismo quando a pessoa envelhece? O que é que vai mudar, né? Por que remédio para idoso acaba tendo uma importância tão grande? Só um instantinho. Então, vamos lá. Resumidamente, né, quando a gente fala em farmacocinética, a farmacocinética é como o organismo da pessoa
vai agir em relação ao medicamento, tá? Então, vocês estão vendo aqui que existem 4 pontos, né, dentro do nosso organismo que acabam influenciando na ação daquele remédio, né? Então, vocês estão vendo absorção, distribuição, metabolismo, né, metabolização e excreção. Então, a gente vai detalhar aqui, então, alguns exemplos, né, resumido, mas eu vou detalhar um pouquinho de cada um deles. Então, o remédio, né, inicialmente, ele precisa ser absorvido, né? Então, para o remédio ser absorvido é quando ele entra dentro da corrente sanguínea, né? Muito bem. Quando você envelhece, né? Quais são as alterações observadas no envelhecimento que pode influenciar na absorção, né? Infelizmente, quando a gente envelhece, gente, fisiologicamente, ocorrem muitas alterações, tá? E nessas alterações, né, quase tudo vai ficando muito mais lento, mais difícil. Então, vocês vão ver que tem muita redução, né, diminuição. Né, e vocês estão vendo aí, ó, uma redução do número de células de absorção. A motilidade do sistema digestório, que muitas vezes, quando você faz o medicamento via oral, né, vai ter influência também da absorção, né, porque a motilidade do sistema digestório ele vai estar diferenciado, o trânsito intestinal ele vai estar alterado, né. E um outro ponto que acontece bastante, né, no envelhecimento é que há um aumento do pH gástrico, né. Olha só como isso é importante, gente, porque aqueles remédios que são absorvidos dentro do estômago, eles vão sofrer também essa absorção, tá? Então, vai haver uma redução da produção do ácido clorídrico. Então, alguns remédios, eles precisam estar num ambiente ácido para eles serem melhor absorvidos. Então, se o paciente, por exemplo, está usando um inibidor de bomba, isso vai interferir com a absorção. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos só para citar para vocês, né? Por exemplo, cetoconazol, o bisfosfonato, que são as drogas de escolha no tratamento da osteoporose, o cálcio, o ferro, a ampicilina, né? São substâncias né, que elas são melhor absorvidas nesse meio, né, quando você está no meio ideal, um ambiente, né, mais ácido, mas quando no envelhecimento você tem essa mudança, né, e sem falar que há também uma lentificação no esvaziamento gástrico, né, e isso também pode interferir na absorção, tá? Então a gente está vendo o quanto que isso pode influenciar quando a gente fala de envelhecimento, tá? Quando a gente vai para a distribuição dos fármacos, o que é que vai interferir nessa distribuição? Né? A composição corpórea do organismo, né, quando você envelhece, ela vai ter alterações bem significativas, tá? Ocorre a redução da água, a redução da albumina e dos tecidos moles. Só vai ter um aumento de gordura, tá? Então, gente, isso vai influenciar demais, né, nos medicamentos. E aí, a gente vai para aquela expressão, né, dos fármacos que são hidrossolúveis e os que são lipossolúveis, né? E aí, o que acontece? Obviamente, né, nesses fármacos que são hidrossolúveis, como, por exemplo, a digoxina, você pode ter a redução, né, do volume da distribuição desses fármacos, né? Então, você corre um risco de uma alteração maior quando você utiliza esse tipo de medicação no idoso. Tanto vou dar o exemplo da digoxina, né, a chance de você ter uma toxicidade dessa substância é muito grande quando você está diante do paciente idoso, né? Tanto é que a sugestão da utilização de uma dose mais reduzida, ela acaba sendo bem recomendada, né? E aí aí eu trouxe um outro exemplo, né, também de medicamento que infelizmente, mas é bastante utilizado dentro da geriatria, que são os benzodiazepínicos, né, que são drogas lipossolúveis, que elas vão ter uma distribuição
né, bem alterada, né, no paciente idoso, justamente por conta dessas alterações todas, né, principalmente dessa questão do aumento da gordura. E aí o que acontece? Ele vai ter essa concentração menor, né, e aí o que acontece também? A liberação dele acaba ficando mais lenta e a meia-vida dessa substância, ela fica mais aumentada, né, então ele fica por mais tempo, né, no organismo do paciente. Aí a chance de você ter efeitos adversos, né, acaba sendo grande, né? E em relação a essa composição, no caso da albumina, algumas substâncias, alguns fármacos, eles se ligam, né, à albumina e, como por exemplo, a fenitoína, que é um anticonvulsivante, que aumenta da fração livre desse fármaco, né, ligado à albumina. Então, quando você tem essa redução da albumina, você tem essa alteração também da substância. Então, a chance de você ter também efeitos, né, alterados por conta dessa composição diferenciada na velhice, tá? Então, a gente viu a absorção, né, que acaba sendo alterada, a distribuição, e o próximo passo seria a metabolização, né, dos fármacos. E aí, o que é que acontece quando você envelhece, né, o que é que muda, né? Quando a gente fala em metabolização, né, a gente está falando, gente, a grande maioria das vezes da função hepática, né, que muitos fármacos, eles precisam ser metabolizado justamente nessa parte nesse órgão do nosso corpo, para que ele haja a efetivação da ação daquele remédio em si, né? E o que acontece? Quando a gente envelhece, infelizmente há uma redução da massa e do fluxo sanguíneo hepáticos, tá? Há também a redução da atividade do citocromo P450, que quando você vai ter a metabolização, muitas vezes você acaba utilizando, tá? Para alguns fármacos. E aí, o que ocorre também? O funcionamento hepático, ele começa a ficar mais lento, a reduzir a partir dos 50 anos de idade, né? Então, há também mais essa lentificação dessa depuração, tá? Dos remédios. E também vai haver uma redução, mas é leve, mas vai haver a redução dessas atividades enzimáticas que também influenciam na metabolização de alguns fármacos. Então, se você tem vários remédios, né, que vão competir, né, pela mesma enzimas hepáticas para se metabolizar, é claro que você vai ter problemas quando você tem vários precisando daquelas enzimas para que ela seja metabolizada. Então, se você usa muitos remédios que vão competir, né, com esse mesmo, né, enzima, é óbvio que você vai ter uma alteração da resposta, né, se você tem vários fármacos, né, precisando daquelas enzimas. E aí, reforçando também que há redução do fluxo esplânico, né? Então, isso pode ter a elevação do nível de drogas, com metabolização na primeira passagem, né, pelo fígado. Aí eu trouxe aqui em destaque o propranolol e o nitrato, né, que também são drogas muito utilizadas, né, pelos idosos, né, e aí a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente viu a absorção, distribuição, metabolização dos fármacos influenciando. E aí, por último, a excreção dos fármacos, né, que boa parte deles vai ocorrer através dos rins. E, gente, o rim, a função renal, ela tem um declínio muito importante com a idade, tá? Porque vocês estão vendo aqui, ó, ocorrem muitas mudanças, né? Alterações tubulares, espessamento da membrana basal, redução do número de néfros, do fluxo plasmático, da filtração glomerular, tudo isso, gente, vai influenciar na redução do clearance, né, de creatinina, e tudo isso vai influenciar na excreção do fármaco, né, então ele pode ficar muito mais tempo, né, no organismo, porque ele não consegue ser excretado, né, e gerar, né, alterações para aquele idoso. Então, para muitas drogas, é importante estimar e mensurar essa função renal, porque aí você pode fazer ajuste de doses para determinadas drogas, né?
Então, isso você tem que saber também. Professora, então, a gente tem que saber desses detalhes todos dos remédios, né, dos fármacos, o que é que tem o que é que sofre mais influência, né, na função hepática, na função renal. Aqueles remédios, né, que você utiliza com maior frequência, é muito bom que você tenha um conhecimento, sim, né, desses remédios, quanto que ele vai influenciar, né, e principalmente os efeitos que eles podem trazer para os idosos para você estar colocando isso para eles, tá? Então, gente, é um universo muito grande. E além a gente tem também a farmacodinâmica, né? Além da farmacocinética, né? A farmacodinâmica já vai ser o efeito do fármaco, no caso, no organismo, no tecido, né? E aí, o que acontece? Quando se envelhece, há uma tendência também à redução da sensibilidade de receptores. Aí eu trago em destaque para vocês os receptores, né, do sistema nervoso central. Né? Há redução, infelizmente, desses receptores, né, os colinérgicos, que tem a ver com a cognição, né, ou da dopamina, que tem relação com alterações motoras, né, então, beta-adrenérgicos. Então, redução desses receptores, né, eles vão também trazer uma chance maior de efeitos colaterais, né, com o uso de determinadas substâncias que precisam desses receptores para agir. E há também uma redução das várias funções orgânicas como um todo, né, quando se envelhece. Então, aumenta, assim, o risco, por exemplo, de hipotensão ortostática, quando você usa o antihipertensivo. Né? Então, a chance muito grande do paciente dizer, doutora, eu estou com tontura, quando eu tomo esses remédios da pressão, eu me sinto um pouco mal, né, eu fico com mal-estar. Então, a chance de você ter essa hipotensão acaba sendo muito forte, justamente por conta dessa alteração também do envelhecimento. Né? Então, muito bem. Então, a gente viu a ação dos fármacos, né, no organismo, do organismo nos fármacos, e aí a gente vai diretamente agora para as reações adversas aos medicamentos. Então, gente, a reação adversa ao medicamento acaba sendo o ponto, digamos, o ponto chave, né? Porque é o que a gente quer evitar, né? Porque a gente viu que polifarmácia, infelizmente, uma boa parte dos pacientes você vai acabar se deparando. Você tem que fazer esse ajuste. Né? O que você vai tentar fazer é evitar justamente que apareça, ou como você vai agir quando você estiver diante de uma reação adversa, que é um prejuízo, né? Que é, digamos assim, a reação adversa acaba sendo o que a gente falou antes, só para recordar, é a iatrogenia, né? Que é algo, é um efeito prejudicial ou indesejado, que surgiu ao ser administrado um medicamento, né? E aí, a gente tem que pensar, gente, que a reação adversa, ela pode matar o paciente, né? É a quinta causa de mortalidade nos Estados Unidos, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque nós é que somos as pessoas que fazemos as prescrições, né? Então, também tinha vários dados, né, desses estudos, de porcentagem, mas eu trouxe aqui de uma forma resumida. O risco, né, é o que se coloca de uma forma geral, que é 58% de chance de ocorrer uma reação adversa quando você tem polifarmácia. Olha aí, gente. Tem polifarmácia, a chance de você ter uma reação adversa é muito grande, né? E aí, sabendo que essa reação adversa pode causar uma consequência muito forte para o idoso, a gente tem que refletir muito. Então, é um grande risco de morbidade e mortalidade para o idoso. É um grave problema de saúde pública. E os idosos, eles são os mais propensos, né? Justamente por isso tudo que a gente acabou de ver, pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, essas alterações que causam na relação dos fármacos com o organismo. E essa reação adversa, gente, ela pode se manifestar como se fosse uma síndrome geriátrica, né? Vocês viram, né, quando a gente falou ali da cascata, pode apresentar como queda, como incontinência, como uma confusão mental, um déficit cognitivo,
uma alteração do sono, uma fraqueza excessiva. Então, isso pode acontecer após utilizar um remédio. Então, não tem como você fazer uma consulta com um idoso, gente, e você não checar quais são os medicamentos. Sempre eu vou, né, na pergunta para o idoso, né, qual é a queixa principal, e aí deixa ele falar todas as queixas dele, e tem que frisar e passar um bom tempo perguntando quais são os remédios que está utilizando. Né? E a gente vai ver no final que o quanto que é importante a gente tá detalhando muito bem essas informações, tá? Então, eu botei aqui bem em destaque, né, que quando a gente fala nessa discussão toda de polifarmácia, é essa reação adversa, é aquilo que a gente realmente tem que temer e tem que tentar realmente evitar no idoso, né? Porque essa reação adversa, ela está associada a um desfecho que é negativo, né? E isso, gente, vai influenciar muito, né? Porque vai influenciar na relação médico-paciente. Você, às vezes, está diante de um paciente, você passa um remédio, começa a ter um efeito colateral, aí o paciente diz, não vou voltar mais naquele médico, não. Né? Ah, Maria, aquele remédio me deixou totalmente pirada, né? Então, assim, a gente vê relatos, né, que o paciente fala isso quando vai para a consulta com outro médico, né, e quando eu sou o outro médico, né? Mas sabe-se lá quantos pacientes que de repente eu já prescrevi e ele sai da consulta dizendo isso para um outro colega, né? Não, Deus me livre voltar mais naquela doutora. Ela passou um remédio que foi péssimo para mim. Eu fui para lá para me ajudar, ela foi piorar a minha situação, né? E isso, né, são pontos, né, que a gente tem que ter essa noção, gente, porque isso vai influenciar muito na confiança do profissional, né, e até no tratamento, né, no retardo do tratamento. Então, a gente tem que ter essa noção e tem que repassar isso para o familiar e para o idoso, né, dizer, olha, vai começar um remédio, né, mas a gente tem que observar bastante como é que esse remédio vai agir, né. E essas reações adversas, gente, às vezes demoram a ser identificadas. Por quê? Porque muitas vezes o próprio idoso ou o familiar fica achando que aquilo ali não, aquilo ali é uma doençazinha que está surgindo a mais, né, na velhice, né? Começa a ter um desconforto gástrico, mas não, é porque eu acho que eu estou ficando mais velha, qualquer coisa que eu como vai passando mal. Mas quando a gente vai investigar bem, esse desconforto gástrico pode ser por causa do remédio que ele começou a usar, né? E é interessante, gente, quando a gente fala isso, às vezes para o familiar, para o idoso, a própria família diz assim, é mesmo, doutora, realmente começou a aparecer isso depois que eu comecei a tomar aquele remédio, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E nós, como profissionais que lidamos com isso, a gente tem que ter isso em mente o tempo todo. Então, em muitos casos, o tratamento dessa reação adversa, ela pode incluir os novos remédios, que a gente reforçando aqui, aquela cascata que a gente viu no início, medicamentosa. Mas olha só, a gente deve pensar, tem que sempre refletir. Está tendo uma reação adversa, a gente pode suspender ou pode reduzir aquele remédio para tentar aliviar aquele sintoma, tá? Então, aí a gente tem que ter noção da ação e do que você pode fazer com o remédio. Aí, você pode tirar, pode colocar outro, pode reduzir a dose e observar como é que ele fica, né? Então, são pontos que a gente tem que colocar aqui como reflexão. Aí, gente, eu trouxe essa tabelinha, né, de medicamentos que são muito comuns nos idosos, né, que você tem a classe dos remédios, né, as reações adversas e as consequências clínicas, tá? Essa tabelinha eu achei bem bacana, de um dos estudos que eu pesquisei, e aí eu trouxe para vocês. Enquanto vocês vão lendo um pouco, eu vou tentar ajustar aqui esse barulhinho que está acontecendo, tá? Só um instante. Acho que até melhorou a iluminação também. Muito bem. Então, assim, eu acho que é importante vocês... Eu não vou ler agora, tá? Porque até por questão do tempo, mas fica aí
a apresentação para vocês, né, e no final também eu botei o estudo, que aí vocês vão se deparar com essas substâncias e o que é mais comum, né, de acontecer, né, e algumas, quando vocês estiverem diante, né, de determinadas clínicas que vocês vão utilizar mais medicamentos, é importante vocês terem a noção do que é possível ocorrer com determinadas drogas. E aí eu vou citar aqui, porque são substâncias muito utilizadas, né, pelos idosos, né, então, benzodiazepínico, eu já tinha citado ali para vocês, né, no início, né, que são substâncias, né, que são utilizadas, né, a grande maioria das vezes, né, que são aqueles da receita azul, né, quando o paciente tem um quadro de insônia, ou de ansiedade muito grande, mas essas substâncias, quando utilizadas, elas podem dar alguns efeitos colaterais, vocês estão vendo ali, pode dar uma sedação muito grande, né, quadro de delírio, né, hipoventilação, aspiração, prejuízo psicomotor e quadro de quedas. Se for para escolher um benzodiazepínico, você deve escolher um de curta duração, que a gente viu pelas características lipofílicas, né, da substância, né, que ele vai se manter por muito mais tempo no organismo. Então, se for para utilizar, teria de usar, por exemplo, um alprazolam no lugar de um diazepam, por exemplo, que tem de longa duração. Ele passa muito mais tempo no organismo. Os antidopaminérgicos, né, que são os antipsicóticos, os antieméticos, os antivertiginosos, o que eles podem dar de efeitos colaterais quando você utiliza? Tremor de repouso, bradicinesia, rigidez em roda denteada. Vixe, professora, aí se o paciente chega com essas coisas todas, você vai pensar logo que está com Parkinson, né? Exatamente. Né? Então, você utilizando esses remédios, você pode gerar efeitos colaterais que vão parecer outras doenças, né? E aí, instabilidade postural e queda e esse parkinsonismo, né? Então, muitas vezes você tem que tirar, né, suspender esses remédios e observar como a pessoa fica, né? Porque às vezes, tirando o remédio, some esses efeitos colaterais. Aí dos anticolinérgicos, né? Os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, né? A escopolamina, que é extremamente comum, né? Neurolépticos, biperideno, clonidina e metildopa, que nem é para ser usado em idoso de jeito nenhum, pode trazer o quê? Confusão mental, boca seca, retenção urinária, constipação, sedação e hipotensão ortostática, né? Utilizou esses remédios, gente, infelizmente, tem a chance de acontecer esses efeitos adversos. Aí, gente, eu estou falando de efeitos adversos, aí lembrando, nem toda vez, nem toda pessoa vai apresentar efeitos colaterais, óbvio, mas eu citei para vocês alguns efeitos colaterais que são comuns de 3 classes de drogas que são muito utilizadas no idoso. Aí, quando a gente fala de interação medicamentosa, aí, gente, aí é um leque, aí também é outra aula. Mas aí, tentando trazer aqui para vocês, né, dentro desse universo da polifarmácia. Ela ocorre quando o medicamento influencia na ação do outro. Então, a gente acabou de ver que eles são muito mais vulneráveis a esse tipo de interação, por conta dessas alterações todas. Vai trazer uma gravidade, uma prevalência e consequências para o idoso, né, em relação às condições clínicas, o número e as características do remédio, tudo isso vai influenciar. Então, gente, aí é estudo de caso a caso, né? Então, o mau uso, né, não intencional, agravado por problemas. Então, você está dizendo do paciente que, às vezes, ele não escuta direito, não ouve direito, não tem uma memória muito boa, às vezes ele sai confundindo tudo, né? Ele está tomando remédio no horário errado, ele toma um remédio, né, mais de uma vez por dia, né, o que deveria ser só uma vez, né, eu estou dando um exemplo, né, ele pode confundir completamente. Então, quando a gente fala de idoso, né, a chance de você ter essas possibilidades é muito grande, né.
E é aumento exponencial do risco, né, da função da qualidade, né, da quantidade. Quanto maior a quantidade, maior a chance dessa interação. Então, se está tendo alguma mudança com o idoso, a gente sempre tem que fazer suspeição, né? Será que não está tendo interação medicamentosa? Será que a gente não pode tirar? Será que a gente não pode rever, né? E, gente, como não tem como você ter gravado todas as características do idoso, hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a informação, né? A gente tem na palma, literalmente na palma da nossa mão, as informações, né? Você está diante de uma prescrição de um remédio que você não tem tanta afinidade, né? Que você vai buscar, né? Vai buscar informação, o que é que um com o outro, o que é que pode gerar, né? Então, você tem que afunilar o seu estudo para aquele paciente que você está vendo, né? E aí, aqui, mais uma vez, né, mais uma tabela também, né, de exemplos de interações, possíveis interações medicamentosas que você pode ter desfechos, né, que podem ser positivos e podem ser negativos, tá? E aí a gente tem que tomar esse cuidado muito grande. Enquanto vocês vão lendo, continua indo barulho, né? Não sei se isso está interferindo tanto, mas como eu acho que pode estar interferindo, eu vou deixar vocês lendo um pedacinho e eu vou tentar mais uma vez aqui modificar. Muito bem. Então, vamos lá. Então, gente, como manejar, então, essa situação toda que a gente está se deparando com o idoso, né? A gente está diante de um paciente com polifarmácia, com isso tudo que a gente acabou de ver, de possibilidades que podem ter, e aí como é que a gente vai resolver? Bem, dentro da geriatria, gente, existem vários critérios que vão sinalizar para a gente quais são esses medicamentos que são inapropriados, que não deveriam ser usados, ou que deveriam ser usados com muita cautela, com muito cuidado, né? Existem vários. Aí eu trouxe para vocês um deles somente, mas tem outros. Existe um consenso brasileiro, né, sobre esses medicamentos inapropriados, né? Existem outros critérios que são utilizados, mas o critério de Beers acaba sendo muito difundido porque ele é atualizado pela Sociedade Brasileira de Americana de Geriatria, e aí ele faz a divulgação pelo mundo, tá? Mas o que é isso, professora? São critérios que dizem assim, são remédios que você tem que tomar mais cuidado quando você lida com o idoso, tá? Então, eu trouxe um exemplo só, tá? Mas tem outros, tá bom? E aí, então, reforçando aquilo que a gente tinha falado no início, que esses medicamentos são potencialmente inapropriados, né? E aí, os que são chamados de medicamentos potencialmente inapropriados, um dos mais prescritos para idosos são, aí, lembrando por que eu falei tanto, benzodiazepínicos de meia vida longa, né? Que o exemplo é o diazepam e o clonazepam, né? Eles são medicamentos inapropriados, mas que acabam sendo muito utilizados, né? Os antihistamínicos, né? São drogas muito utilizadas e que têm efeitos adversos, eles são, muitos deles, classificados como inapropriados. E o antidepressivo tricíclico. Ai, professor, eu já vi muitos pacientes utilizando, né, a amitriptilina. Mas é justamente, né, eles são classificados como inapropriados, mas precisa a gente ter a noção de que acabam sendo drogas que são mais baratas, que são fornecidas pelo serviço público, né, e que os pacientes acabam tendo acesso, e tem muitos pacientes que têm boa resposta com esses remédios, tá? Então, eu estou trazendo isso para vocês porque, assim, é um guia. Esses critérios são guias de orientação para a pessoa que está prescrevendo, para a gente tomar um cuidado, mas lembrando, né, que essas substâncias, elas
para algumas pessoas, elas podem realmente trazer um benefício muito grande. Então, por isso que a gente acaba se deparando com idosos que utilizam, né? E que muitas vezes vocês vão ver que, às vezes, o profissional acaba não mexendo muito, porque está tendo uma resposta que está sendo positiva para o paciente. Ah, professora, mas se manter, será que mais na frente não pode trazer efeitos negativos? Pode sim. E é por isso que você pode tentar fazer negociações com o paciente e fazer a redução aos poucos, né? Orientar o paciente o que é que pode vir a acontecer, né? Caso haja manutenção do tratamento, para que a pessoa tenha consciência daquilo ali, tá certo? Mas lembrando, né? Eu queria que vocês tivessem essa noção de que realmente vão ter alguns remédios que eles vão trazer mais benefícios, né? O paciente, aí você tem que realmente fazer essa reflexão, tá? E aí, só para trazer alguns destaques para vocês dessa atualização, né, que é mais recente, dos critérios, para vocês terem essa visão do que é classificado hoje, né, como medicamento não recomendado para idoso. Então, essa tabelinha aí eu trouxe, né, que ele traz justamente, independente, né, da condição clínica do idoso, são medicamentos que, digamos, não são recomendados. Né? Então, vocês estão vendo aí exemplos de remédios, né, que são muito comuns, né, que são utilizados, né, pelos idosos, e que a gente deveria estar tomando um cuidado muito grande, justamente por conta da chance de você ter efeitos colaterais, né, ou interações medicamentosas, né, que possam influenciar no dia a dia do idoso, tá? E aí, a recomendação do critério de Beers vai ser justamente medicamentos que são potencialmente inapropriados para a maioria dos idosos, que devem ser evitados em determinadas comorbidades, usados com cuidado, interação medicamentosa e ajuste de drogas com base na função renal. Então, de acordo com essa última recomendação, eu trouxe alguns destaques aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina. Devem ser evitados nos idosos com história de quedas e fraturas. Então, a duloxetina e a venlafaxina. Você deveria evitar, né? Antipsicóticos que devem ser evitados em pacientes portadores de Parkinson, né? Aí, hoje, né, nessa atualização, já coloca, por exemplo, que a quetiapina e a clozapina pode utilizar, tá bom? O que você deve evitar? Evitar bloqueadores de canal de cálcio, né, como verapamil, em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Vocês estão vendo que são coisas muito específicas, mas eu estou colocando aqui de uma forma geral, que são alguns destaques dos critérios para alguns pacientes, mas é claro que quando você estiver diante do seu paciente, você tem que saber as características que o seu paciente tem e dos remédios que ele está utilizando. Uso de anti-inflamatórios, inibidores de COX-2, né? E antidiabéticos, como glitazona, você deve evitar nos idosos que têm insuficiência cardíaca sintomática, tá bom? Evitar o uso de cilostazol em idosos portadores de insuficiência cardíaca, de qualquer tipo. Então, vocês estão vendo aqui que eu só trouxe alguns exemplos, né, para você, que são destaques, né, dentro dos critérios de Beers. Então, ácido acetil salicílico, muito utilizado. Ele não deve ser utilizado como prevenção primária nos idosos acima de 70 anos. E a gente acaba se deparando muito com isso, né? Então, tanto para os eventos cardiovasculares quanto de câncer de colo retal, né? Então, essa medida, ela não se aplica para os casos de prevenção secundária. Então, assim, é um idoso que já teve um infarto, que já teve um AVC, aí não se aplica. A gente está falando de prevenção primária, tá? Um que está agora tendo um destaque muito grande, principalmente depois da pandemia, né? O xarelto, né? Você tem que tomar o cuidado com o xarelto. Xarelto para tratamento de tromboembolismo venoso e fibrilação atrial em idosos acima de 75 anos, né? Você tem que usar com muita cautela, né? Porque o risco de sangramento acaba sendo bem maior. Tramadol,
né, ele está associado com um risco de hiponatremia, né? Então, é um paciente que você vai fazer a dosagem de sódio e está lá muito baixo, então você tem que tomar muito cuidado, um cuidado muito grande. Quando a gente fala em hiponatremia, gente, aí tem até outros remédios também que a gente tem que tomar cuidado, né? Como inibidor seletivo da recaptação da serotonina, né? A fluoxetina, né? Que é muito utilizada, né? E outras também mais antidepressivos utilizados, né? Dessa classe. E, por exemplo, os diuréticos. Então, quando a gente fala em hiponatremia em idoso, gente, tem que tomar muito grande, porque tem várias substâncias que são muito utilizadas por idoso que podem causar aquilo. A combinação de sulfa, trimetropim, deve ser avaliada com cautela em pacientes quando tem uma função renal diminuída, né? E o uso de inibidor de ECA ou BRA, o risco de aumento de hipercalemia, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. São algumas associações que a gente tem que ficar atento. Ó, evitar o uso de opioides em pacientes que utilizem já o quê? O benzodiazepínico, a gabapentina, a pregabalina, tá? Por quê? Porque tem um risco maior de sedação excessiva e de depressão respiratória. O uso da sulfatrimetropina deve ser avaliada com cautela em pacientes que fazem uso da varfarina, né? Por aumento de risco de sangramento, tá? E os que utilizam fenitoína, por um risco maior de toxicidade, tá? Então, uma droga que, se você for prescrever, se for necessário para aquele paciente, né, você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Macrolídeo, né, com exceção da azitromicina e ciprofloxacina, deve ser avaliado com cautela quando o uso concomitante com varfarina, por causa do risco de sangramento, né? A combinação de cipro e teofilina aumenta o risco da toxicidade, né? Agentes que atuam no sistema nervoso central, gente, que isso acaba sendo, infelizmente, muito comum no idoso, né? Que ele vai tendo aquelas alterações, né, cognitivas, as depressões, e aí acaba sendo acumulado várias substâncias que atuam no sistema nervoso central. Aí, se tiver mais de 3 drogas, né, é colocado como um risco grande de quedas, tá? Então, você tem que tomar um cuidado muito grande, né? Tem essas 3 drogas usando concomitantemente, vamos refletir, né, se há realmente necessidade de tanta substância. Você deve não prescrever opioide junto, e já reforçando o que eu já tinha citado, benzodiazepínico ou gabapentina. E evitar o uso concomitante desses remédios que aumente o potencial, o potássio sérico. E aí, mais uma associação, né, de sulfatrimetropin e ciprofloxacina devem ser ajustados, né, por risco de efeitos no sistema nervoso central, tá bom? E o uso também da Pradaxa, né, em alguns pacientes também, você tem que ver o clíris, né, de creatinina desse paciente, né, que infelizmente idoso há a tendência muito maior de uma alteração. Então, fazendo aqui um aparato dessa discussão toda que a gente fez até agora, né, com o enfoque da polifarmácia, sempre ter essa ideia, né? A polifarmácia, qual é a importância que tem para o idoso, né? Quando envelhece, tem muitas alterações fisiológicas que vão mexer com os fármacos, né? E aí você pode estar diante de remédio que não deveria ser utilizado para os idosos, porque existe uma chance muito maior de ter uma reação adversa, né, que seria um tipo de iatrogenia, e alterações de interação medicamentosa. Então, é esse universo que a gente tem que pensar quando a gente fala em polifarmácia. E aí, o que a gente tem que tentar fazer? É prevenir, né? E, para isso, a gente teria que ter uma boa comunicação, sempre revisar os medicamentos e muita atenção à automedicação, tá? Então, a gente deve, né, analisar sempre muito bem, detalhadamente, os remédios que estão prescritos, os também que não estão prescritos, né, vendo aqueles que eles tomam por conta própria, e aí perguntar, gente, os detalhes, tá? Como é que está utilizando esse remédio? Quem é que está dando? Qual é a dose? Quantas vezes está usando no dia, né, ou na semana, ou no mês?
há quanto tempo está utilizando esse remédio, qual foi o motivo, né? Então, notar tudo, né? Os remédios que foram alterados, o que foi retirado, o que foi introduzido. Então, são muitos detalhes em relação à questão dos tratamentos medicamentosos que precisam ser revisados, né, nas consultas. E aí vem a sugestão final dessa discussão toda, né, que a gente fez aqui, é que a gente deve sempre avaliar bem essa indicação para qualquer prescrição, né, e levar em conta, né, a indicação clínica, a evidência que sustenta aquela prescrição, o risco e o benefício, a experiência que você tem no manejo dessa droga e das complicações, a condição de acesso à terapia, principalmente quando a gente fala em custos, ele pode comprar aquele remédio, ele pode manter aquele tratamento, e acima de tudo, né, a preferência do paciente, né, do paciente da família em relação, a gente tem que ouvir, porque às vezes a família é que traz a resposta para a gente, eles mesmos dizem, doutor, muito claro que quando ele toma esse remédio, ele fica diferente, né, então, se for necessário e possível, gente, a gente pode começar com baixa dose e aumentar lentamente. Isso é uma das condutas que é muito feita dentro da geriatria, né? E até a recomendação do início de tratamento, né? A gente vai iniciar com a dose menor e vai aumentando gradativamente. A gente pode fazer isso. Agora, a gente tem que sempre tomar um cuidado, né? De subdosagem, né? Se aquela substância, ela é indicada para ser tratado numa determinada dose, você tem que buscar encontrar aquela dose ideal do tratamento, tá? Porque se você faz uma subdosagem, você tem que evitar, né, essa subdosagem e essa omissão do medicamento, porque se é necessário para ele aquele medicamento, você deve prescrever, tá bom? E aí, gente, a sugestão é que a gente tem que focar no sintoma guia, né? É o sintoma, é o que o paciente está sentindo. A gente tem que perguntar para ele ou para a família o que está incomodando. Porque imagina aí, se chega um paciente, por exemplo, e diz assim, doutor, eu não estou aguentando, eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo dormir. Né? Ou então a família chega, doutora, o papai passa a noite gritando. Como é que você vai deixar uma família e um paciente passando por um sofrimento desse, sabendo que se você pode utilizar um medicamento que pode ajudar, né? Agora, você vai iniciar, você vai fazer essa tomada de conduta, né? Mas você precisa orientar a família e dizer, olha, tem que ter o cuidado. A gente vai começar com doses pequenas, vocês vão observar, né? Tá aqui o meu telefone para qualquer coisa, né? Justamente porque existe a chance, né, infelizmente, de um efeito adverso, né? Então, o status, a performance são sempre os melhores indicativos, né, para o cuidado, né? Como é que o paciente ficou, a qualidade de vida que aquele paciente ficou, né, e que a família ficou. Esse é o desfecho final. Então, a melhor conduta no paciente, que é mais complexo, que tem polifarmácia, é aquela que o paciente, o familiar, ele participa, né, e que dá a sugestão e que vai, juntamente com você, fazendo essa condução. Então, gente, agradecer, tá, essa oportunidade de estar conversando com vocês, aqui é alguma das referências, né, e eu só tenho mesmo a agradecer, desculpa um pouquinho, né, as minhas tosses e o barulho durante a apresentação, e eu fico agora à disposição de vocês. Obrigada.